bem? Eu vou começar o programa de hoje pedindo desculpa pela minha voz. A voz da gente, quem trabalha com a voz, sabe o quanto é sofrido quando ela vai sumindo. E eu quero desejar para vocês uma tarde linda. Tá começando agora, o Vida Não Para. E a gente hoje tá aqui por um bom motivo, para trazer energias boas, para trazer informações para a sua vida e principalmente para a gente poder entender o quanto é importante a gente conversar com Deus todos os dias, para que a gente possa ter um retorno de tudo aquilo que a gente precisa. Então quero pedir desculpa pela minha voz, mas eu estou aqui recebendo o abraço de vocês nesse momento. E hoje a gente vai conversar aqui no programa com um especialista que vai falar sobre a relação de pai e filho. Esse dado saiu recentemente e os filhos não se sentem amados pelos pais. E a saúde mental dos filhos está preocupando muito as pessoas. Nós vamos também descobrir como que o estresse pode afetar o nosso corpo, causar até mesmo dores físicas. E daqui a pouco a gente vai tirar essas dúvidas todas com um especialista. Combinado assim? Agora eu quero chamar vocês pra gente falar sobre os anjos da guarda. A gente vai ver aqui uma matéria bem especial. Vamos ver? Pais, mães, quando os filhos saírem de casa, por favor, não esqueçam, nem que seja lá da cozinha: filho, Deus te abençoe. Não deixe. O marido está saindo de casa, a mulher: Deus te abençoe. Não deixa de fazer isso. Não deixe de manhã pedir a proteção do anjo da guarda. Tá aí. E vocês sabem que é interessante a gente falar sobre isso, porque toda vez que a gente fala, por exemplo, do tempo. Por que eu tô assim? Por conta do tempo. O tempo, temperatura muito alta, muito fria, muito alta, muito fria, deixa a gente assim. Exatamente desse jeito. Vem cá, Luciana Macedo. Tá pegando fogo, Carla Lima? Não tem outra expressão para eu tentar explicar como está o calor aqui, não só em Maringá, mas na região noroeste, região norte do Paraná. Eu tenho brincado que a gente está sempre no modo de aquecimento de airfry pela manhã, porque as manhãs têm sido muito quentes. Hoje, por exemplo, Maringá, às 8 da manhã, já estava com 28 graus e agora os termômetros já estão aí na casa dos 36, 37 graus. Então, realmente está muito quente, mas de fato, como você falou, Carla, todas as regiões do Brasil elas estão sofrendo com as altas temperaturas, algumas mais, outras um pouco menos, né? Mas, inclusive, muitas já receberam aí o alerta para onda de calor e também para baixa umidade. E aqui no Paraná, por exemplo, a capital Curitiba hoje registrou uma mínima de 18 graus, inclusive saudades dessa temperatura, né? Mas a máxima para Curitiba hoje é de 30, 31 graus, o que é muito, né? Considerando aí que Curitiba tem temperaturas bem mais baixas que isso. E aqui para o interior do estado, né, em todas as regiões, nós temos municípios com temperaturas aí de 38, 39 graus e com a sensação térmica de 1 ou 2 graus a mais do que isso, ou seja, a sensação ali de 40 graus, né, literalmente isso. E aí nos outros estados do sul do Brasil, a situação ela já é diferente do que a gente está vivendo aqui no Paraná. Em Florianópolis, por exemplo, hoje a mínima por lá é de 23 graus e eles estão com um alerta para tempestades. Em Porto Alegre, a mínima é de 20 graus, né, mas sem chuvas. Então, a gente tem aí esses dois parâmetros na região sul do Brasil. Agora, sabe um estado que a temperatura está bem agradável? É lá no Nordeste, é na Bahia. Eles estão com uma temperatura hoje lá, máxima de 26 graus agora no período da tarde. Já em Fortaleza, a máxima é de 31 graus. E aí, passando rapidinho pelos outros estados, por outras regiões do Brasil, hoje em Cuiabá, máxima de 39 graus, em Goiânia, máxima de 38, em Manaus, máxima de 35 graus, São Paulo máxima de 37 e hoje o Rio de Janeiro está fazendo jus àquela frase Rio 40 graus, só que é 41. Hoje os cariocas e os turistas da cidade maravilhosa estão com os termômetros lá
batendo 41 graus. Mas para fechar essa minha participação com uma notícia boa e mais refrescante, amanhã, graças a Deus, tem previsão de chuva aqui para o Paraná. Todos os municípios do estado estão com alerta para tempestade. Então, assim, tem que ter cuidado, porque vai ser tempestade, mas pelo menos vai refrescar. Carla. Agora a gente vai conversar com o Odilon. Você sabe que nós estamos lá em Foz do Iguaçu. E o Odilon tá lá e traz informações pra gente. Cadê? Boa tarde, Carla. Muito boa tarde a todos. Olha, primeiro de tudo eu quero desejar a você, Carla, aí no estúdio, prontas melhoras. Para que sua voz fique, melhor, para que sua saúde fique mais elevada, nesse momento aí. Baixa umidade por causa dessa variação de tempo que você muito bem citou. Então, prontas melhoras para você, tá, Carla? Agora aqui a nossa agenda desta quarta-feira, Hoje pela manhã, entre tantas mesas de discussões e debates acontecendo em Foz do Iguaçu, um dos destaques foi a entrevista coletiva concedida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que participa das reuniões ministeriais de energia aqui do G20. Ele trouxe as expectativas do Ministério para este encontro, que está num debate tão importante, eu diria, e nós já citamos aqui no programa, vital para o futuro do planeta. Acompanhe o que disse o ministro. Hoje a transição energética se tornou uma nova economia, A economia da matriz elétrica cada vez mais limpa e renovável e cada um com suas potencialidades. A economia da descarbonização das matrizes autointensivas na emissão de gases de efeito estufa, em especial de mobilidade e transporte. E portanto, receber aqui os países do G20 e os demais convidados em Foz do Iguaçu, primeiro que é extremamente emblemático, que nós temos aqui o maior exemplo de uma parceria bilateral em produção de energia limpa e renovável, que é a nossa Itaipu. A segurança energética é um dos exemplos citados pelo ministro, quando ele se refere a Itaipu binacional, que produz energia, desenvolve tecnologias, gera emprego, gera a possibilidade também de exportação de energia e também assim gera recurso e, além disso tudo, desenvolve tecnologia justamente pensando aí nas mudanças das matrizes energéticas, Já tantos exemplos nós citamos e um dos destaques muito recentes citados pela Itaipu, agora eu vou contar para você, é a produção de energia solar a partir da lâmina d'água do Lago da Usina. É isso mesmo, é uma tecnologia que está sendo testada, um projeto piloto, a produção de energia aí a partir da instalação de painéis que seriam colocados sobre a lâmina d'água. Esse projeto já em desenvolvimento tem uma capacidade aí para a geração, por exemplo, de energia para várias centenas de unidades residenciais. Agora, voltando ao que disse o ministro de Minas e Energia, de acordo com ele, este é o momento em pensar em possibilidades também de parceiros para altos investimentos no Brasil. E aí o ministro destacou, que pensa em parceiros da Arábia aos Estados Unidos, porque são muitas as novas tecnologias, mas teriam que ser ou precisam ser altos, de forma até global, os investimentos nessas novas tecnologias. No Brasil e também de forma global, segundo o ministro, a transição energética precisa ser justa, inclusiva e equilibrada. E, de acordo com ele, esse é o esforço de todos aqui. Para o Brasil, ele anunciou para muito em breve o lançamento do combustível sustentável de aviação. Claro que neste primeiro passo, a aplicação prática, a inclusão desse combustível sustentável de aviação será para um percentual pequeno, do combustível utilizado pelas aeronaves comerciais. Ele também anunciou o lançamento da indústria do diesel verde. Disse que o Brasil tem todo o potencial para liderar essa corrida aí na busca por um mundo com mais sustentabilidade. Exemplos disso são justamente essa reunião que acontece durante toda a semana aqui em Foz do Iguaçu e logo mais a outra e conclusiva reunião do G20 que acontecerá no mês de novembro na cidade do Rio de Janeiro. Veja o que disse o ministro. Não há salvação fora da nova economia, que é a economia verde. E o Brasil tem
não é uma fresta. O Brasil tem uma porta gigante de oportunidades de liderar essa nova economia. O ministro Alexandre Silveira também disse, a exemplo do que tantas outras lideranças com quem a gente conversa aqui em Foz do Iguaçu, disse que há uma equação que não é muito simples de ser resolvida. Há recursos naturais, há recursos minerais que são fontes aí para novas possibilidades de energia, né? Mas, assim, como conseguir recursos financeiros para a aplicação de tudo que já é desenvolvido a partir de pesquisas científicas, né? A partir das novas tecnologias já existentes. É preciso aplicação de altos recursos. E já é consenso entre todos que participam deste grupo aqui do G20 a necessidade de organizar um fundo global para isso. Momento de alinhar detalhes para que o mundo saiba quem serão os países a pagar essa conta, porque os países do chamado Sul Global, os países mais pobres, não têm condições de arcar com essa conta, né? E é uma necessidade gerar equilíbrio a partir de novas fontes energéticas para todas as populações do planeta, para que possamos chegar a resultados mais otimistas no planeta. E aí cada detalhe, na hora de organizar esse fundo global, pode fazer a diferença. Veja o que disse o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Nós temos um grande problema no planeta, mas nós temos também muito pouca gente querendo colocar a mão no bolso. E a grande dificuldade que nós temos é como construir um texto. Embora todo mundo tenha essa análise da realidade, na hora de escrever isto, resulta em compromissos para se ter esse fundo. E aí, um ponto e uma vírgula que a gente avance já é muita coisa nessa tentativa. Mas o fundo global, ele é fundamental. Agora, Carla, para todos vocês que acompanham a Vida Não Para, eu quero trazer uma agenda aqui de Foz do Iguaçu, ainda entre tantos eventos que estão acontecendo. Com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, hoje à tarde aqui, onde eu falo, hoje eu estou em outro hotel, no Hotel Bourbon. Será feita a assinatura de um protocolo de intenções e será feito o lançamento do programa Cozinhas Solidárias Sustentáveis. Mais tarde acontecerá o evento Mulheres na Transição Energética. É uma realização dos grupos de trabalho, transições energéticas e empoderamento das mulheres do G20. Bom, finalizada essa agenda aqui por Foz do Iguaçu, né, dias muito movimentados de lideranças, pesquisadores por aqui, a gente volta para Curitiba. Nosso repórter, o Lucas Marconsoni, acompanhou aí um feirão importante na capital paranaense. Um dia que pode mudar vidas de muitas pessoas que estão em busca de emprego. Acompanhe na reportagem. Oi, Carla, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estamos em mais um feirão de empregabilidade, feirão realizado aqui pela Associação Evangelizar é Preciso, aqui no anfiteatro da obra Evangelizar. E já tem gente aqui, Carla, saindo do feirão com emprego. É o caso do Gabriel, que tem 18 anos, que viu o anúncio do feirão, veio até aqui e conseguiu já o primeiro emprego, Gabriel? Sim, consegui. E que área que você conseguiu? Call center. E é teu primeiro emprego, você não tem experiência nenhuma? Nenhuma, primeiro emprego. Bacana. E o que você achou desse feirão aqui, Gabriel? Conta pra mim. Eu adorei, eu já tinha vindo uma vez e já estava conseguindo, mas foi dessa vez que eu consegui o meu emprego que eu queria tanto. É importante ter ações como essa para a comunidade? É importante sim, porque eu estava demorando para achar, aí vim aqui conseguir meu primeiro emprego, né? Tô feliz pra caramba com isso. É isso aí. Parabéns, Gabriel. Boa sorte para você lá no primeiro emprego. Para falar um pouquinho mais sobre o feirão, está aqui a Joane Gonçalves, que é responsável pelo setor de projetos sociais da obra Evangelizar. 1.300 oportunidades de trabalho, 44 áreas aí, e hoje trabalhando com 5 agências de recursos humanos. Então, claro, contempla aí vários perfis de trabalhadores. E não podemos deixar de falar também dos cursos de qualificação profissional, através da nossa parceria com o Senac Paraná e também com a FACOP. Bacana. Até que horas o pessoal pode vir aqui conquistar talvez essa vaga de emprego? Então, estaremos aqui até às 4 da tarde. Importante trazer os documentos pessoais. Se tiver um currículo atualizado, também facilita ali o trabalho do recrutador. E, claro, desejo sorte para todo mundo, né? Para quem está em busca dessa tão esperada oportunidade. E é interessante que não é só para quem tem experiência. Para quem não tem experiência, como o Gabriel aqui, também consegue. Justamente por conta dessa quantidade de vagas, a gente consegue ofertar aí uma diversidade também, contemplando desde quem não tem experiência, aqueles mais experientes. Temos vagas até para pessoas de 70 anos. Então, é oportunidade
oportunidade para quem está precisando. Quem sabe é hoje o dia. É isso aí. Carla, então fica o recadinho. Você de Curitiba, região metropolitana, vem para cá, quem sabe você sai daqui Pois um empregado. dia de oportunidade, né? Quantas pessoas não aguardam essa chance de poder ter um emprego, quem sabe um emprego formal, dias mais tranquilos para a família. O feirão em Curitiba é uma possibilidade muito, muito valiosa. Agora nós vamos para o intervalo do programa. Fique ligadinho com a gente. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos, estamos de volta com imagens de Imperatriz, no Maranhão. Cidade que acompanha a gente pelo canal 41.1, agora 35 graus. Cidade linda, banhada pelo rio Tocantins, conhecida pelas suas riquezas naturais e gastronômicas. Gente, muito prazer, eu sou Marília, tô aqui no lugar da Carla. Vocês viram que a voz dela ali falhou um pouco, agora ela não vai conseguir continuar, mas tá tudo bem. Eu tô aqui para acompanhar a sua tarde e a gente tem um programa lindo rolando. Quero vocês juntinho comigo nessa tarde. Gente, vamos lá. Quero fazer um convite para você que tem um animalzinho em casa. Olha só, dá uma olhada. No dia 4 de outubro, aqui na rua ao lado do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, vai acontecer a tradicional Bênção dos Animais, em homenagem a São Francisco de Assis. O evento contará com atrações especiais, espaço para a família, para as crianças e uma feira de animais para adoção. Quero convidar você para trazer os seus bichinhos para receber a bênção, um gesto de amor aos animais. Não perca! É isso aí, gente. Vem pra cá, traz o seu bichinho. E agora, eu quero saber como estão a saúde dos seus dentes e dos seus ossos. Você sabia que o magnésio melhora a força dos seus músculos? Vem cá, ver quem tem um recadinho pra você. Filha, como é que você bom? tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Conta certo. pra gente. Vamos falar um pouquinho desse que é conhecido como o mineral da vida, Marília. Ele é muito importante para a sua estrutura óssea. Você sabe que o magnésio, ele vai levar, por exemplo, o cálcio para os ossos, fortalecendo os ossos, a musculatura. Ele é excelente para você que tem reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio. O nosso magnésio, ele destrava os seus movimentos e alivia diretamente a sua dor. É uma coisa que é muito importante quando a gente fala do magnésio, é a gente poder falar da absorção das vitaminas. É processada através do fígado, então o magnésio age no fígado, tirando gordura no fígado. Você que tem gordura no fígado tipo 1, tipo 2, tipo 3, é importante usar o magnésio. Ele também ajuda no fortalecimento das veias, das artérias, melhora o fluxo sanguíneo e cuida, sem dúvida, da saúde do coração. Você vai usar o magnésio, ele vai melhorar esse fluxo sanguíneo, fortalecendo as veias e as artérias, evita o AVC, o infarto. Você vai estar cuidando da sua saúde. Até porque, né, Marília, se a gente não parar para cuidar da saúde, um dia a gente tem que parar para cuidar da doença. E o magnésio é fantástico. Além de nutrir o cérebro, controlar a ansiedade, o estresse, o cansaço. Você sabe que o nosso cérebro precisa de vitaminas, sais minerais, alguns aminoácidos, e o magnésio vai ajudar muito nessa nutrição cerebral. É 100% natural, não tem nenhuma contraindicação e a gente atende todo o Brasil. Você quer testar? Você quer experimentar esse mineral importante? Eu vou fazer uma promoção fantástica para você. Você vai ligar agora 0800 591 8773. Você já pode ligar, estamos de plantão te esperando. 0800 591 8773. Eu vou fazer o seguinte, você vai comprar esse magnésio, vai levar para casa, vai ganhar de presente também o seca-barriga. Ajuda a aliviar principalmente o sobrepeso, né, que é o óleo de cártamo, que acaba prejudicando a mobilidade. E tem mais. Marília, quem ligar agora, as primeiras 100 pessoas, vai ganhar um presente especial e só começa a pagar em novembro. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro, a gente faz no fiado. Você usa primeiro, faz o tratamento e paga depois. Ligue agora, 0800 591 8773. É saúde, Marília. É saúde. Então tá dado o seu recado. Você viu, é rapidinho, gente. É só ligar que aqui a gente tá esperando por você, não é mesmo? É mesmo, Marília. Obrigado pelo carinho. Então agora vamos lá, gente. Você, por um acaso aí, já se sentiu mais amado pela mãe do que pelo pai?
Como são essas demonstrações de carinho aí nessa sua casa? É bom ter um relacionamento com os pais, né? Fundamental para o desenvolvimento das crianças. Uma pesquisa revelou que essa não é a realidade de muitos jovens aqui no Brasil. Os dados são do Instituto Papo de Homem, que revelou que 5 em cada 10 meninos adolescentes têm dúvidas se são amados pelo pai. Por isso, a gente vai assistir uma reportagem do Lucas Marconsoni para descobrir como que as pessoas se sentem em relação aos seus pais. Vamos ver. A relação entre pai e filho muitas vezes é cercada por dúvidas e emoções não expressas. E uma pesquisa recente mostrou que 5 em cada 10 adolescentes têm dúvidas sobre o amor que o pai sente por eles. E você, acha que seu pai te ama? Eu acho que ele me ama bastante. Uhum. E de que forma que ele demonstra o amor dele por você? Bom, todo dia ele me manda bom dia, boa tarde, boa noite. Ele sempre pergunta como que eu tô, como meu filho tá, como minha família tá. Ele sempre tá me abraçando. Quando acorda é sempre um beijo de bom dia, tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe. Meu pai sempre me manda mensagem na hora do café da tarde, né? Perguntando assim, filha, você quer um dinheiro para comprar um pão com ovo, um misto, né? E eu falei que não tem maior prova de amor do que a forma como ele fala, né, em perguntando, daí todo dia de tarde, 4 horas, do horário certinho, ele sempre pergunta pra mim. Gestos como abraços, elogios e a simples presença em momentos importantes são fundamentais para a construção de uma relação saudável. Para mudar essa realidade, é essencial que o diálogo sobre paternidade se amplie, valorizando a importância da presença ativa e afetiva do pai. Afinal, o amor paterno não se restringe a palavras, mas pode ser expresso em gestos simples como ouvir, abraçar e demonstrar em atos cotidianos que estar presente é uma das formas mais poderosas de amar. Bom, você assistiu a reportagem aí, agora a gente vai receber aqui a psicóloga Linda Botega, que vai conversar um pouquinho sobre a gente, por que desse sentimento, como que nasce esse sentimento de não ser amado, de não se sentir amado pelo pai. Seja bem-vinda, boa tarde, Linda. Oi, boa tarde, Marília, boa tarde a vocês. Vamos conversar esse assunto, estava comentando com a Marília que é muito interessante, um assunto bem importante, porque nós temos um número elevadíssimo de famílias no Brasil que o pai é ausente ou nem existiu ali só para fazer essa criança e depois some, não é? Uhum. Eu gosto muito de dizer que para você se tornar pai, você precisa renunciar um pouco à posição de filho. Uhum. Então você precisa crescer. Uhum. Suportar ser pai é suportar, deixar um pouquinho de lado a posição de filho e se tornar um pai. Acolher essa criança. O que seria essa função paterna, né? Porque a gente fala muito em psicanálise que maternidade e paternidade são funções nem sempre exercidas pelo pai biológico, nem sempre exercida pela mãe biológica. O que nós percebemos atualmente é que muitos pais ajudam na função materna, do cuidado, do amparo, não é? E a questão é, esse pai é muito importante que ele lide com os exageros maternos, excessos. Deixa essa criança, pare de amamentar, deixe se sujar, deixa descalço. Essa função ela é super importante de mediar essa relação muito dual mãe e filho. Uhum. Esse pai às vezes já falha aí, nesse começo. E assim, um pai, um homem, ele sabe o que ele sentiu pelo próprio pai. Concorda comigo, sim, Marília? Uhum. Ele sabe o quanto ele amou e o quanto ele odiou. Faço um parênteses aqui e digo, onde tem muito ódio, tem muito amor também. Amor e ódio caminham juntos. O oposto ao amor é a indiferença. E isso também existe na função paterna. Muitos pais somem, escapam e são ausentes, totalmente indiferentes a essa criança, a esse filho, já homem muitas vezes. Não tem a responsabilidade, não assume a sua função, não é? Então isso é bem importante dizer. Os pais, se eles soubessem a importância, ninguém caminha tão bem pela vida e firme e forte do que aquele que se sentiu amado pelos pais. E como é que a gente pode lidar com um jovem que na adolescência, na juventude, ele não se sentiu amado pelo pai? Como que esse jovem pode se tornar um pai que vai demonstrar o amor que ele tem pelo filho? Cada caso é único, tá, Marília? Assim, teria que saber um pouquinho melhor desse caso, né, específico. Generalizar é muito difícil, porque nós somos singulares e únicos. Mas, assim, o que eu posso te dizer? Se os pais são responsáveis pelo nosso sofrer psíquico na infância,
na pré-adolescência, na vida adulta, já não mais os pais. Já você é responsável por você, pelo que te faz sofrer, e cada um de nós somos, não é? Responsáveis por aquilo que nos faz sofrer. Então, não tem como você procurar teu pai e dizer, agora me arrume aqui, você me atrapalhou, você me fez sofrer. Agora me conserte. Me conserte aqui, agora você conserta, toma a chave de fenda. Não é assim que funciona. Então, assim, nós somos responsáveis pelo nosso emocional enquanto adultos e precisamos trabalhar isso numa análise, numa terapia. Lidar com os nossos traumas. Não tem pai e mãe que não traumatizou o filho ou a filha. Não tem. No caso aqui é o filho em questão, né? Então, nenhum pai, nenhuma mãe são perfeitos. Não existe isso, né? Os pais que idealizam muito, o filho coloca uma pressão enorme porque você vai ser isso ou aquilo. Difícil, também tem trauma, veja, apostando alto no filho. Essa aposta é muito importante. Você apostar que teu filho é capaz sim de ir para a escola no dia frio, não precisa faltar. Isso nos fortalece, fazer essa aposta. É capaz de aprender, é capaz de crescer. Crescer é um processo que dói um pouco. Tanto que nós olhamos assim, essa questão do deixar de ser filho para se tornar um pai, não querem, porque não querem crescer. Sim. E se responsabilizar pela própria vida, pela própria dor de existir, sabe, Marília? Tá, e agora a gente tem duas situações aqui, né? A gente tem ali o pai que às vezes ele tá presente dentro da família e tem o pai que às vezes não tá presente dentro da casa, dentro da família. E mesmo assim o adolescente em questão pode, nesses dois casos, se sentir não amado pelo pai, né? Como que a gente pode lidar com esse jovem nessas duas situações? Adorei tua pergunta. O pai que está ausente, o que faz esse pai se tornar presente? A palavra da mãe, a fala materna. Ah, se teu pai souber que você não estudou, ah, se teu pai souber que você está dormindo esse horário no telefone, enfim, as telas, né? Se o teu pai souber que é dia de prova amanhã e você está no videogame, ou que seja, né? O pai quanto representante de uma lei, na palavra materna. Muitos casos de desamor, que o filho se sente não amado pelo pai, está também na palavra materna. As mulheres têm muita força e muito poder. Elas chefiam muitas casas nesse país, muitas famílias, mas elas não são pais. Uma mulher não pode, olha, isso é bem importante, tá? Uma mulher não pode ser pai, ela é mãe e isso já é muito. Um homem também não pode ser mãe. Essa função fica faltando, então. Ou é exercida por um avô, por um padrinho, por um tio, não é? O que conta muito é esse pai funcionando na mente materna. Essa mãe que teve um pai, que teve um avô, que teve alguém que fez essa função e que ela respeita. É como se fosse uma lei no inconsciente dela, sabe? Que funciona e que possibilita que ela diga, olha só, esse som, esse rádio, esse telefone é do teu pai, não mexa porque ele não gosta, tá? Ou a mãe que faz o seguinte, o pai está presente, não mexe que o telefone do teu pai ele não gosta. Aí o pai vai tomar banho e ela diz, mexe, ele é um chato, há de mexer. Ou ele é um banana, teu pai não põe nada aqui, olha, eu que tenho que pôr regra nessa casa, eu que, sabe, destituição? Sim. A mãe que destitui o pai, ou que valoriza, dá lugar na palavra dela, o pai pode viajar, pode ser um caminhoneiro, pode ficar 29 dias do mês fora, mas ele está presente na palavra materna. Então tudo depende também do jeito que a situação é levada ali com a mãe, com os outros familiares que estão em volta desse adolescente também, desse jovem, né? Agora eu quero que você olhe para a nossa câmera aqui e deixe um recado para o jovem e para o pai também, para melhorar essa relação, para o jovem entender o pai, conseguir se sentir um pouco mais amado e para o pai também conseguir demonstrar um pouco mais desse amor que ele sente pelo filho. Tá bom, vamos para o pai primeiro? Pode ser, vamos lá. Você que é pai, você precisa renunciar um pouquinho à tua posição de filho, não é abandonar teus pais, não, a relação muda, fica entre dois adultos. Tem pessoas na clínica que eu conheci, no social, que passam uma vida demandando cuidados paternos e maternos. Que os pais sustentem, que os pais resolvam, que os pais protejam. Já com 40, 50 anos, por favor, é preciso crescer e se autorizar das tuas questões, daquilo que te faz sofrer. E sim, teu filho vai fazer você reviver muito a criança que você foi.
o menino que você foi e como você sabe o que você sentiu pelo teu pai. Não foi só amor. As relações maternas e paternas, nossas relações de amizade, todas as relações humanas são permeadas por uma ambivalência. Amamos e quando nos decepcionamos, podemos ter raiva. Amamos e temos raiva, sentimos raiva de quem amamos. Isso é humano. Então, assim, um pai precisa levar em conta que ele vai reviver a relação que ele teve com o pai dele. Se esse pai for ausente, ele pode ter ali um excesso de presença, ser quase uma mãe para o filho, ou uma ausência também. Escreva a tua própria história, construa um laço diferente, mude essa repetição familiar. Agora para o filho, tá? Você é um jovem, você é uma criança, ou um jovem, um pré-adolescente, um adolescente, ou mesmo um adulto. Se você é um adulto, você precisa se responsabilizar pelos traumas que carrega. Trabalhar isso em terapia, em análise, ter coragem de olhar para isso. Nós só transformamos, Marília, o que nós conhecemos, o que nós enxergamos. Senão, não tem como, não é? Então, olhe para aquilo que te faz sofrer. Qual a tua participação nisso? É uma pergunta importante, tá bom? E pai e mãe falham, você também vai falhar. Tanto que é muito comum, quando você se torna mãe e pai, a tua relação melhorar com teus pais, sabe? Isso acontece mesmo, né? Bom, Linda, muito obrigada. Nosso papo aqui é super importante. A gente podia ficar mais uma tarde falando disso. Mas quero agradecer a tua presença aqui para a gente falar desse assunto. Obrigada. Espero que vocês possam aproveitar essa fala e refletir muito sobre ela. Bom, gente, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Uma doação de órgão envolve muitos fatores e o tempo é uma questão decisiva nesse processo. Por isso que grande parte desses transportes precisam ser feitos de avião ou de helicóptero. Aqui em Curitiba, nós temos 2 aeroportos que são fundamentais nessas operações. Vamos ver? Uma ação que salva vidas. No último ano, o Brasil registrou 29 mil procedimentos de doação de órgãos. Toda essa movimentação conta com a participação de vários setores da sociedade e requer um grande planejamento para o transporte. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2023, o Serviço Aéreo Brasileiro realizou mais de 7 mil operações de pouso e decolagem envolvendo alguma missão dessa natureza. O Paraná é líder nacional na doação de órgãos. Só no primeiro semestre deste ano foram realizados mais de 431 transplantes. O estado conta com 2 aeroportos que trabalham tanto para operações nacionais quanto para estaduais. Entre eles, o aeroporto do Bacaxeri, em Curitiba, que é um dos mais importantes do país no transporte de órgãos, totalizando 68 operações só este ano. E o aeroporto internacional Afonso Pena, que realizou 217 serviços no primeiro semestre. Todo esse trabalho é uma corrida contra o tempo para salvar vidas. Na última semana, uma única operação que buscou órgãos doados em Foz do Iguaçu, no Paraná, mudou o destino de pessoas em 2 cidades diferentes, Maringá e Curitiba. É isso aí, gente. Que bom que a gente também é referência nesse assunto tão importante, né? Que envolve aí o translado de órgãos, que a gente precisa ser referência não só aqui no Paraná, em todos os lugares, né? Bom, gente, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Voltamos com imagens de Pouso Alegre, Minas Gerais, cidade que nos acompanha pelo canal 49.1, agora 34 graus. Cidade que é conhecida como Terra do Mandu, por conta do peixe, que era muito comum na região. Que legal, né, gente? Bom, voltamos aí com essas imagens de Pouso Alegre e agora tem um outro assunto aí com você que está um pouco estressado. Você já acordou com o corpo tenso depois de um dia de estresse? Aquela dor no ombro, no pescoço, na cabeça que incomodava e atrapalhava todo o seu dia? O Dr. Carlos Henrique Ramos, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e do Cotovelo, vai nos contar como esses dias de estresse podem impactar o nosso corpo. Seja bem-vindo, Dr. Carlos, boa tarde. Boa tarde, Marília. Desejando aí melhoras para Carla. Eu agradeço o convite, parabenizo
a TV Evangelizar. Uma excelente qualidade das matérias. Obrigada. Vamos E aí. estou aqui representando a nossa sociedade. Fico à disposição aí para as dúvidas. Temos muitas, temos várias, principalmente relacionado ao estresse, que é uma coisa que a gente trabalha, que a gente lida aí o tempo inteiro, né? Bom, doutor, vamos começar com quando que o estresse pode virar uma dor, quando que isso se torna um problema? Bom, o estresse, ele parte do princípio, ele nunca é uma coisa boa, não é saudável. Quando a gente se submete ao estresse, o organismo produz várias substâncias, podemos dizer assim que são maléficas, né? Então ela acaba agindo em vários setores do nosso corpo. Interfere no sistema gástrico, é muito comum dor de estômago, gastrites, sistema circulatório, já o tipo de problema mais comum, aumento de pressão, alterações neurológicas. Quem é estressado geralmente convive com cefaleias, enxaquecas, né? Isso altera o sono, muitas vezes ligado a contraturas na região, chama de bruxismo. Isso gera dor em articulações ao redor da face. E as famosas dores musculares. Então, quando a gente está estressado, existe uma contratura muscular, geralmente, afetando principalmente a região que a gente chama de cintura escapular. E são esses músculos que conectam a região cervical, a região das costas aqui, principalmente ao redor da escápula, que a gente chama popularmente de paleta, e podendo se estender para todo o braço. E no dia a dia, como que a gente consegue evitar essas dores? Tem algum tipo de exercício, alguma pausa, respira fundo, dá uma relaxada, mexe o ombro? Como que a gente pode fazer? O estresse tem sido associado nos dias modernos ao excesso de trabalho, muita cobrança, busca por ganhos e mais ganhos, postura incorreta durante o desenvolvimento do trabalho, e talvez 90% dos trabalhos hoje você acaba partindo de algum tempo disponível para computador. Então tudo isso é importante. Combater o estresse envolve ações em todos esses setores. E com relação às dores musculares, e aqui que a gente talvez esclareça melhor como combater, vamos dar um exemplo, por exemplo, quem passa o dia inteiro num computador, né? Então eu já vou ter que me preparar para a posição correta diante da tela. Então é muito comum erros de posicionamento, de postura, telas muito para o lado, em que eu fico às vezes de lado olhando para a tela, posição na mesa com o braço muito elevado, uso muito de repetição do mouse, própria digitação. Então eu estou acionando o tempo todo vários grupos musculares. E isso acaba gerando dor por uso excessivo, e o estresse a gente tem um aumento como uma contratura muscular. Isso gera dor com o tempo. Eu talvez consiga mostrar aqui uma relação de toda essa musculatura que envolve a conexão do membro superior com as costas aqui, a região dorsal, e a coluna cervical. Quando eu retiro essa musculatura mais superficial, vários músculos estão na mesma região. Então a gente está acionando o tempo todo essa musculatura. E para a gente falar aí para o resto da vida, né? A gente sabe que tem lesões que, se a gente não tratar, pode ficar muito pior, inclusive pode ser uma coisa que a gente leva para o resto da vida, né? Aproveitando esse gancho da gente falar de como que lida no dia a dia, como que a gente pode se prevenir para não levar essas dores e como tratar elas, né, de uma maneira rápida ali, para que isso não seja para a vida toda? Então, naturalmente, eu prevenindo postura correta,
Isso a gente pode pedir uma orientação para os médicos de determinadas empresas, eles estão lá para orientação. Durante o trabalho, dispensar alguns minutos para alguns alongamentos que também podem ser orientados por esses profissionais. Dispor de algum momento na sua agenda para atividade física. Isso tudo ajuda condicionamento da musculatura, do músculo esquelético e também alívio das cobranças do dia a dia. Mas é sempre importante lembrar que dor, em qualquer região, mas a gente está falando especificamente dessa região, eu preciso também uma avaliação inicial, porque dor geralmente é um sinal de algum problema. Descartando, com um profissional habilitado, geralmente o pessoal que se dedica aí à ortopedia, para descartar fontes diferentes de lesão ou de dor. Então, eu posso ter uma fonte de dor na região cervical, na própria musculatura, no ombro, eventualmente dores do braço irradiando para cá, processos ligados à região odontológica. Então, eu preciso descartar uma fonte de problemas que precisa ser tratado. São muitas coisas que a gente precisa ficar atento, né, doutor? Ficar atento, não deixar isso se estender. Logo que aparecer uma dor, a gente já vai lá, já conserta, que daí não fica para a vida toda, né? Doutor, muito obrigada pelo nosso papo aqui, pela nossa entrevista. Tenho certeza que a gente já alertou aí o pessoal de casa, já estão ligadinhos no que pode e que não pode fazer e como prevenir, né? Obrigada, doutor. Bom, gente, agora a gente vai assistir uma reportagem da Agência Escola da Universidade Federal do Paraná sobre um projeto de terapia ocupacional realizado pela instituição que tem como intuito ensinar as pessoas mais velhas a usar os smartphones. Vamos saber mais nessa reportagem. Durante a pandemia de Covid-19, Sueli caiu em um golpe. O golpe foi por telefone, por acaso não foi por celular, foi por telefone fixo. E entraram na conta e o que eles diziam era o mesmo que o banco me dizia, né? Que os funcionários do banco me diziam. Tudo o que eles fizeram, eu sabia que eu não podia fazer, mas eu não conseguia reagir. O uso do celular se tornou indispensável no dia a dia. Pagar uma conta, chamar um carro, pedir comida, fazer ligações e marcar consultas médicas são tarefas facilmente realizadas com um aparelho na palma da mão. Mas nem todos já nasceram com essas habilidades e têm que se esforçar para não ficar para trás. É o caso da Otacília Teodoro, de 63 anos, que começou a frequentar aulas para aprender a usar o smartphone. Quando eu quiser fazer alguma coisa, eu mesmo vou lá e faço, porque antes eu era mais dependente dos meus filhos, e eles já têm os afazeres deles de todo dia, né? As projeções da Organização Mundial da Saúde apontam que o Brasil está envelhecendo e vai se tornar um país ainda mais idoso até 2050, quando 30% da população terá mais de 60 anos. Com uma população cada vez mais idosa, é necessário ensinar a praticidade da tecnologia, mas também alertar sobre seus perigos. Pensando nisso, o projeto de extensão ID60+, da Universidade Federal do Paraná, há 8 anos promove ações de inclusão e independência digital de pessoas idosas. A gente busca orientar, tá? Tanto nesse projeto quanto na Universidade Aberta da Maturidade, a gente tem aulas e a gente tem momentos que a gente orienta em relação a fake news, em relação a golpes. Então isso é uma questão que a gente aborda, sim. O projeto de extensão é desenvolvido pelo Departamento de Terapia Ocupacional e conta com a participação dos alunos do curso. Eles preparam aulas e ensinam os idosos a utilizar a tecnologia, especialmente os smartphones. Cerca de 400 alunos já participaram do projeto. Podem participar pessoas acima de 60 anos. A prioridade são os mais velhos e as aulas ocorrem uma vez por semana durante um semestre. Bom, o nome desse projeto é 60+, e acontece na UFPR. Agora a gente vai conversar com a Carolina, que é graduanda em terapia ocupacional e está fazendo parte desse projeto, né? Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Bom, vamos começar. De onde veio a ideia desse projeto, como que surgiu? Me conta um pouquinho.
Bom, esse é um projeto que acontece há 8 anos aqui em Curitiba e ele começou, na verdade, com a junção de vários professores de várias áreas, não só da terapia ocupacional. E aí, com o tempo, na verdade, a terapia ocupacional foi ganhando ainda mais presença e há 6 anos uma das coordenadoras se mudou para o Rio de Janeiro, então ela levou esse projeto para o Rio de Janeiro também. Então ele acontece simultaneamente aqui e no Instituto do FRJ no Rio de Janeiro também. E como que você sente essa relação, essa participação dos idosos? Eles gostam, eles são interessados em aprender? Como que é? É muito, muito legal participar, porque além deles estarem extremamente interessados em aprender, porque isso influencia, né? No caso, pra gente é muito tranquilo mexer no celular, né? Mas para eles que não acompanharam ou não nasceram, né? Numa época digital, num período digital, ter que aprender toda essa relação com a tecnologia e as funcionalidades dos aplicativos, é um desafio, né? Então eles vêm com muita vontade de aprender, mas o mais legal, você falou a palavra, é a participação. É a participação social deles, é vê-los conversando e trocando entre eles, assim. Então é um projeto que, claro, auxilia no dia a dia, no cotidiano das pessoas, né? Das pessoas idosas, mas também promove participação social. E agora me fala qual que é a importância, né? Porque, como você disse, né, eles nasceram numa época em que não existia, né, smartphone. Eles estão aprendendo agora e tem muita gente ainda que se confunde ou que cai em golpes, coisas desse tipo, né? Então, qual que é a importância deles saberem mexer no celular? Principalmente, eu acho que é a autonomia e a independência, né? Porque a gente sabe, tudo que a gente vai fazer, quando precisa depender de alguém, a gente já fica, putz, tem que pedir para alguma coisa para a pessoa, depende de alguma pessoa, a gente já não se sente muito legal, né? Então, além de promover essa autonomia, de ele não ter que pedir, meu filho, minha filha vem aqui, meu neto, minha neta, e alguns não têm essas pessoas em casa, não tem essa rede de apoio, tem que pedir para o vizinho, será? Né? Então, eu acho que o mais importante disso é promover a autonomia, a independência deles em várias ocupações, que é dentro da área da TO, que a gente estuda muito os nossos fazeres, que é justamente lidar com atividades da vida diária. Hoje em dia, a gente não vai mais no banco, paga conta, né? A gente paga conta, faz tudo pelo celular. Alguns deles não sabem mexer no aplicativo. Alguns têm que ficar pedindo ajuda para filho, vizinho, amigo, enfim. Eu acho primordial, o principal de tudo é promover a autonomia e a independência. E é aí que entra a terapia ocupacional, como que a terapia ocupacional se junta com essa parte de ensinar, de promover isso entre os idosos? Isso, a terapia ocupacional, ela é uma profissão focada no fazer. A ocupação nada mais é do que o nosso fazer. A gente faz várias coisas, inclusive escovar o dente é uma ocupação, né? Então, mexer no celular é uma ocupação porque é uma forma de comunicação. Então, isso é uma coisa que eles trazem muito também, que eles querem muito aprender a mexer no celular para conseguir se comunicar tranquilamente com os seus parentes e vizinhos, enfim. E a terapia ocupacional é essa profissão que vai olhar com esse cuidado para o fazer e aquilo que nós demandamos do nosso corpo, da nossa cognição para realizar essas atividades. Então, antes de participar do projeto, eles passam por algumas avaliações específicas da terapia ocupacional e por se tratar de um projeto de extensão, já é onde os alunos têm esse contato com a profissão mesmo, pois a gente tem que aplicar as avaliações, ver como eles estão cognitivamente, qual a proficiência deles já em dispositivos. A gente faz uma avaliação também para saber se eles têm algum risco de estar com depressão, para que também a gente possa, quem sabe, dar um atendimento mais especializado para essa pessoa, fazer encaminhamentos até dentro da própria instituição. Então, eu acredito que esse projeto estar hoje dentro do departamento de terapia ocupacional, majoritariamente fazer parte dessa profissão, é porque a gente tem esse olhar para o fazer e para a pessoa de uma forma um pouco mais complementar. Sim, né? Além de ser muito importante, né? Tanto para os idosos, tanto para desenvolver, né, a habilidade deles, quanto para eles se entenderem, se alocarem dentro da sociedade, né? Carol, muito obrigada por você estar aqui, por falar desse projeto tão legal. Muito obrigada. Bom, gente, agora a gente vai falar com você que está aí em casa com a visão cansada, seca, apagada. Tem que tomar a Vision X, certo? Vanessa, boa tarde. Boa tarde, Marília. É isso mesmo, gente. Assim como a gente estava falando aqui na reportagem, como é que estão os seus olhos? Está cuidando?
tá com a visão seca, apagada, pegar o celular tá cada vez mais difícil? Tá muito perto ou tá muito longe? As letrinhas parecem que fogem de você? Gente, então é o seguinte, ó, Vision X, esse aqui do X bem grandão, que a gente fala todos os dias para você, porque ele é 100% natural. Você toma uma cápsula por dia e ele vai repor elementos importantes para a boa saúde da visão, como aí luteína, zeaxantina, vitaminas e minerais que vão fortalecendo a sua visão, assim como tantas pessoas que tomam o Vision X e vêm aqui contar os resultados. E hoje eu trouxe mais um cliente satisfeito que tomou e olha o que ele veio contar pra gente. Veja lá. Rapaz, eu tinha, sabe, muita coceira assim nas vistas, aquele ardimento, apenas aquele ardimento parecia pimenta. Foi tomar o Vision X, rapaz, 2 vidrinhos só que eu tomei, aí acabou com esse negócio aí que eu tinha, né? Eu tô enxergando melhor, né? Então foi muito bom mesmo. Eu indico esse Vision X para qualquer... Apesar, já indiquei para vários amigos meus, né? Foi 2 vidrinhos só. No primeiro já deu resultado, né? Foi muito bom. Eu indico, para quem não comprou, compra, porque é bom. Olha aí que beleza. E você, tá com a visão ardendo também, escorrendo aquela lágrima quente, você força os olhos o dia todo, no final do dia dá aquela dor de cabeça seguida de enjoo que você sabe que é de tanto ter forçado a vista? Então faz o seguinte, 0800 777 0190. E para você que ligar agora, eu vou estar liberando 50% de desconto e mais presente especial. Então liga já, não perde tempo, 0800 777 0190, porque o Vision X é o X da sua visão. Obrigada, Marília, com você. Super obrigada. Olha quem tá aqui. Gente, eu voltei, porque quando a gente tem uma faringite ou uma laringite, a voz ela fica cíclica. Ela vem, vai, vem, vai, vem, vai. E eu me senti muito pronta hoje para apresentar o programa, porque eu estava falando como eu estou falando com vocês agora. Quando o programa entrou no ar, a minha voz desapareceu. E a gente é humano, né? Nós não somos máquinas. A gente tem que assumir quando as coisas estão desandando. No caso, a minha voz desandou. E eu quero te agradecer, Marília. Você foi maravilhosa. Ajudou super a gente. Sempre. Obrigada. Te evangelizar aqui é forte, tá bom? Obrigada, Carla. Um beijo Obrigada a você aí de todo mundo. casa. Um beijo. Até a próxima. Amanhã a gente se vê. Tchau, Brasil.